Boa noite, pessoal. Hoje é 9 de setembro de 2020, é a nossa 23ª live. Essa live acontece no contexto do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente está entregando no TJ do Piauí, onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades em implantação à distância no interior. Essa live é um momento de sincronização que a gente tem com a turma, com o pessoal que posta contribuições no ambiente virtual de aprendizagem, no EAD. A última live nós falamos sobre planejamento estratégico. E nessa vamos falar sobre o tema de contabilização de resultados. Como que, ao implantar determinadas iniciativas, principalmente as iniciativas que a gente planejou no planejamento estratégico, como é que a gente contabiliza resultados? E por que isso é tão importante? Nós estamos no final do curso, nós estamos no encerramento do 6º ciclo. Esse curso vai deixar saudade, eu já estou com saudade do pessoal do Piauí, mas nós falamos em tentar fazer um acompanhamento com vocês, isso vai ficar mais claro depois, manter contato com todo mundo, fazer um acompanhamento, Mas então, pessoal, não deixe de postar suas boas práticas, não deixe de preencher lá a pesquisa de satisfação. Vai haver uma outra pesquisa de percepção do impacto do programa, Então ainda tem muita coisa para fazer. Essa live é alimentada pelos fóruns de dúvidas, de compartilhamento, de boas práticas. Então não deixem de postar a sua contribuição. Nós vamos entrar na fase final do programa, tá certo? Vamos aos elogios de quem acompanha o curso, Carlos? Vamos sim, Luiz. Na verdade, assim, nós já estamos quase na prorrogação, né, Luiz? Porque, assim, quem começou o curso e foi semana a semana acompanhando os módulos, realmente agora seria o fim. Mas, como nós já dissemos, o espaço vai ficar aberto para que vocês possam concluir as atividades. O ideal é que todos concluam, em conjunto, todas as atividades e tarefas que precisam ser realizadas para aproveitar melhor o curso. E entre essas tarefas e atividades que existem, está a entrega dos rituais de gestão. É muito bom receber, houve uma leva de várias unidades entregando os rituais de gestão nesses últimos dias, e eu separei 2 aqui para fazer alguns comentários. O primeiro deles foi lá da 3ª Vara da comarca de Floriano, Dr. Marcos Klinger. Fizeram a reunião de gestão, é interessante que eles mandam a ata e os slides, uns slides bonitos, bem feitos. E o Dr. Klinger, o que ele apontou lá na ata, a equipe constatou? Apesar de todo o trabalho feito, eles notaram um decréscimo nos indicadores, nos resultados, em razão dos gargalos trazidos pela pandemia. E isso foi uma coisa que realmente nós percebemos, Luiz? A gente analisando alguns dados assim, embora o curso tenha talvez mudado a mentalidade de muitas pessoas, tudo, a pandemia, sobretudo para aquelas varas que trabalham com autos físicos, ela prejudicou bastante, Mandados de intimação não foram cumpridos, a central de mandados, o Dr. Klinger mencionou, tem lá um mundo de mandados para cumprir. Em Teresina é a mesma situação. Então, assim, o que vai ser muito importante vai ser nessa retomada dos trabalhos, com todos os conceitos e ideias prontos para serem aplicados, e aplicá-los integralmente na realidade da unidade judiciária. E aí sim, vocês verão que a produtividade, comparando com anos anteriores, vai se elevar, sem sombra de dúvida. É plano do Dr. Klinger identificar os processos de Meta 2 e implantar o projeto Guardião para poder fazer esse acompanhamento. Já está até um pouquinho tarde, Luiz? Que a Meta 2 tem que ser cumprida até dezembro. Nós estamos aí nos últimos meses do ano. O ideal é sim, nunca é tarde, afinal. Vamos começar agora, mas já começa a pensar em 2021. Iniciar 2021 já pensando na Meta 2 e separando os processos para acompanhar desde o início do ano. Vai ser mais fácil cumprir essa meta. O pessoal ele também estabeleceu lá metas de movimentações para os servidores, não permitindo, assim, não desejando que os processos permaneçam por mais de 100 dias sem movimentação. E é muito interessante, Luiz, a importância da reunião de gestão. Teve uma servidora lá, a Eliette, ela fez menção ao problema de arquivar processos do PJE. Ela falou, não estou conseguindo, teve algum problema, tal, tudo. Mas aí uma outra servidora, a Vandineide, ela falou, não, tem uma maneira, é um pouco diferente do que se faz aí.
Um outro servidor lá, o Aldefran, falou que vai trazer para o ritual de gestão, vai compartilhar esse conhecimento. Na verdade, nem precisa esperar o próximo ritual de gestão para compartilhar isso é muito importante. Baixar processo tem que ser baixado todo dia. Mas é muito bom ver que a equipe está aí motivada, fazendo o ritual de gestão, que é a coluna dorsal do modelo de gestão e conseguindo bons resultados. Ô, Carlos, é isso aí. E pouco a pouco o pessoal vai perceber que esse nível de 100 dias de paralisação, né, ele é alto demais. Quer dizer, idealmente, o que a gente tem que ter é zerar essa pilha dos processos que estão há mais 100 dias esperando movimentação, audiência, etc., né? Zerar, depois passar para 90 dias, 70, 60 e etc. É assim que a gente está na melhoria contínua, né? Então, esse indicador, número de paralisados há mais de 100 dias, ele em si já revela assim, uma coisa meio feia, né? Nós deixamos processos paralisados há mais de 100 dias, né? Isso não é uma coisa legal. Sobre os mandados, ô Carlos, também é importante a gente frisar. Na hora que a gente for emitir, né, expedir os mandados, vamos fazer uma reflexão, pessoal, se está na hora certa de fazer esse mandado, expedir esse mandado, e se esse mandado é necessário realmente. Às vezes há alternativas, né, de citação, intimação, etc. Há alternativas que não demandem um mandado. A central de mandados está completamente entulhada dessa pilha de mandados que não foram cumpridos durante a pandemia, e todos nós precisamos cooperar. Não adianta a gente simplesmente expedir um mandato que a chance dele atrasar, não ser cumprido, etc., é muito grande. Então, vamos ser proativos, né, e pensar se há alguma maneira da gente evitar os mandados. Vai lá, cara. E isso aí é cuidar das interfaces, né, Luiz? Uma situação ideal seria as varas se aproximarem da central de mandados, pensar em medidas para poder evitar a emissão desses documentos, porque, assim, todas as varas eu acho que mais ou menos foram prejudicadas. Aquelas que tinham processos eletrônicos exclusivamente, elas talvez se sentiram um pouco menos, né? Mas, assim, a central de mandado talvez tenha sentido mais, porque, assim, os oficiais que precisam sair à rua para cumprir as atividades, eles ficaram, assim, praticamente impedidos, né, durante alguns meses. Agora que a vida está retomando, então tem que ser uma coisa muito bem pensada e planejada. Você falou nesse prazo de 100 dias, né, Luiz? Às vezes o pessoal, tipo assim, eu conquistei, estou fazendo, não tem processos paralisados há mais de 100 dias. Mas, realmente, o ideal é que haja menos. Imagine que para cada passo que o processo dá, ele fique parado 100 dias. Né? Por exemplo, você vai lá, vai despachar inicial, está 100 dias aguardando. Aí despachou inicial, vai fazer um mandado de citação, mais 100 dias. Isso aí, fácil, chega a 500, 600, 700 dias. Então, encurtar esses prazos é muito importante. E isso também é uma preocupação lá do pessoal da comarca de Padre Marcos. Eles têm realizado um mini ritual de gestão, né? A turma se reúne com uma periodicidade, né, menor do que a mensal, então às vezes é semanal, às vezes a cada 15 dias, e eles falaram assim, vamos ter como prioridade, né, não ter processos com mais de 100 dias, já estão querendo baixar para 90 dias, falaram lá que o gabinete estava de parabéns, estava conseguindo alcançar as metas, estabeleceram lá uma meta de 120 sentenças por mês, né? E o pessoal, eu acho o seguinte, tem que tomar só cuidado, e aí a gente fala para todas as varas, no estabelecimento dessas metas. O ideal, né, Luiz, é que cada setor estabeleça a sua meta, o ideal é que cada setor faça a apresentação dos seus números no ritual de gestão. Então vai ter o setor da secretaria, vai ter o setor do gabinete, então cada um apresente sua produtividade, mostre suas não conformidades e eles próprios estabeleçam as metas. É lógico que não vai ser nenhuma meta irreal, é uma meta tão fácil de ser cumprida, é uma meta ponderada, mas que quem estabelece tem muito mais chance de cumprir. Isso aí a gente já viu demais, né, Luiz? O nível de engajamento da equipe com a meta, né? Assim, o nível de energia que a gente quer colocar para cumprir a meta é diretamente proporcional à participação da equipe no estabelecimento dessa meta, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas estabeleçam aquela meta que elas sabem que vão cumprir, seja desafiadora, mas que elas vão cumprir, né? E dessa forma, conquistar um resultado, né? Zerar uma pilha de conclusos a mais de 60 dias, zerar uma pilha de paralisados a mais de 60 dias, etc. E pouco a pouco conquistando esses resultados. Isso é muito legal. Dá uma satisfação, né? A gente tem satisfação até de conquistar uma fase nova num
num joguinho eletrônico, né? Não é mesmo? Quer dizer, essa gamificação, quando a gente se coloca um objetivo, é muito melhor. Continua, Isso. Carlos. Nós temos também um fórum de discussão, né, Luísa? Esse fórum é o tema de hoje, questão de resultados. O que você conseguiu obter de resultado depois desse período, né, de curso de administração judicial aplicada? E aí que eu selecionei 2 mensagens aqui do doutor Juscelino, né, e ele falando que para ele o curso foi muito importante. Eu acho que assim, o doutor Juscelino conseguiu resultados bem expressivos, como ele menciona, né? Nós fizemos uma última reunião com ele, nós vimos que assim, a equipe estava engajada, ele estava assim, né, disposto, né, a conseguir resultados, e ele falou o seguinte, que ele está planejando agora nessas reuniões mensais, já incorporou praticamente na rotina dele, com toda a equipe, né, sempre no início do mês, analisando os números do mês anterior, né, então eles veem se estão cumprindo as metas, o planejamento, tudo isso. E eles falaram também o seguinte, agora está conseguindo dimensionar o trabalho, né? E ele consegue dimensionar da seguinte maneira, como que estava antes e como está depois do curso. Isso aí nós vamos falar mais adiante, né, agora, mas assim, é justamente isso, né, o tratamento que foi dado, como que a vara estava antes, depois do tratamento, como que ela ficou. E ele conseguiu perceber isso e os resultados, como ele mesmo falou, foram bem expressivos. Isso é muito bom de ver e ouvir, né, Luiz? Na realidade, os salões de beleza, eles já faziam essa comparação do antes e do depois, já fazem isso há muitos anos, há décadas, né? Que o pessoal também, esses tratamentos de emagrecimento, mostra a foto antes e depois, né? A gente até duvida, né, de algumas fotos do antes e do depois. E é mais ou menos isso que a gente quer estabelecer, o antes e o depois. É porque, cientificamente, pessoal, quando a situação, o estado depois, ele é significantemente diferente do estado antes, significa que o tratamento foi a causa do efeito, né? Tem causa e efeito. Tipicamente, a causa antecede o efeito. Por isso que a gente olha o antes, o tratamento e o depois, né? Na medida do possível que a gente conseguir estabelecer essa comparação, né, a gente está nos mostrando de uma forma inequívoca, né, que houve uma causa e um efeito, né, o tratamento. Então, isso é muito legal, né? Na medida do possível, né, seria ótimo a gente fazer isso com todos os nossos alunos, né, Carlos? Isso é bom para mostrar que é possível, né, Luiz? Às vezes a vara está numa situação assim difícil, né, com muito congestionada, o pessoal um pouco engajado, e aí a gente vê antes como era e depois, às vezes até no rosto das pessoas, né, a gente nota um brilho, mais alegria, mais assim desejo de trabalhar, e isso é muito bom a gente perceber, porque um rosto mais feliz no trabalho provavelmente vai ser um trabalho mais produtivo, mais agradável, que tenha mais sentido. No fórum de discussão... Fala lá. Não, com certeza, Carlos. E como a gente fala, né, e a gente ensina e compartilha, né, o modelo de gestão, ele trabalha a autoestima da equipe, ele trabalha, né, a questão de propósito, esse entendimento da nossa importância para a sociedade. Então, na medida em que que o modelo de gestão vai criando um hábito, né, que a unidade vai criando um novo hábito e vai usando as ferramentas da gestão, né, isso tudo muda, né? A equipe toda passa a perceber, a ficar mais feliz, mais satisfeita com o trabalho, mais realizada, com maior autoestima, né? E é claro, a gente tem as fotos do antes e depois, né? Naquelas unidades que a gente tem foto antes e depois, na foto do depois está todo mundo chique, rindo, o pessoal fica até mais bonito, não é não, Carlos? É quase que um salão de beleza, como você bem disse, né? Dá para ver o antes e o depois. Luiz, ainda no fórum de discussão, falando de resultados, o Luiz Cláudio falou aqui, né, o curso proporcionou essa visão de gestão para quem não tinha e aprimorou para aqueles que já tinham, né, um certo conhecimento. O Luiz Cláudio sempre tem umas tiradas muito boas, assim, umas frases filosóficas. Ele fala, né, conforme Platão, o filósofo deve portar-se como um farol, cujo fito é afugentar a ignorância. E aí isso aí aplica aos gestores, né, ao líder, que esse líder deve ser, né, aquele farol que vai mostrar para os seus liderados, né, qual que é o caminho a ser seguido. Mas ele também foi muito objetivo. Ele chegou e falou assim, ó, em resumo, a unidade dele lá, eles conseguiram alavancar os resultados, diminuíram o retrabalho, aumentaram as baixas dos arquivamentos,
aumentaram as movimentações processuais, começaram a ter consciência, né, que é uma sustentabilidade na economia de recursos públicos, né, maior celeridade no cumprimento dos atos processuais, uma melhor comunicação desenvolvida entre a equipe e priorizaram também o cumprimento de metas do CNJ. Ou seja, é uma mudança, né, Luiz? São, assim, interferências que foram feitas muito produtivas, né? Muito boas de se ver. E aí o Luiz Cláudio, então, deve ter colhido bons resultados aí. Espero que a equipe também esteja satisfeita aí com o trabalho desempenhado nos últimos meses. O Luiz Cláudio e a equipe dele são lá de Jaicós, não é isso, Carlos? Acho que sim, Jaicós. E o doutor Juscelino é lá de Valença. Valença, exatamente. Muito bem. Boa sorte para vocês, né, pessoal? Muito bom. Vamos seguir em frente. Luiz, podemos falar então do nosso tema de hoje, né? Que resultados a boa gestão na administração pode produzir? Então, Carlos, essa semana que passou, né, a gente recebeu uma figurinha do pessoal lá de Governador Valadares, né, a segunda vara federal de Governador Valadares, compartilhando no grupo, né, elogios de jurisdicionados, de advogados, né, sobre a celeridade, sobre o atendimento e tudo mais, né? A expectativa que a população em geral tem do nosso judiciário é uma expectativa muito, muito ruim. A expectativa de ser mal atendido, com lentidão, né? Do problema não ser resolvido como deveria, assim, a tempo e tal. E aí, de repente, as unidades que implantam o modelo de gestão começam a surpreender, né? E a encantar. E foi isso que aconteceu, né? Os resultados, qualquer melhoria que a gente tem no judiciário, na nossa unidade judiciária, ela se reflete de alguma forma na sociedade, entende? São pessoas que eventualmente não tinham um benefício e receberam o benefício, são conflitos que são resolvidos, o crime que é combatido, etc, etc. Execuções fiscais, né? Então, na realidade, pessoal, na medida em que a gente consegue melhorar a nossa unidade judiciária, isso tem um impacto na sociedade, mas às vezes não é só simplesmente na sociedade, no jurisdicionado. Na população como um todo, na comunidade, no governo. Quer dizer, tem um monte de, entre aspas, partes interessadas no nosso trabalho, né? Essas partes todas sofrem as consequências das nossas melhorias. Então vamos pensar aqui. Nós temos a própria equipe, servidores, o magistrado, nós temos os jurisdicionados, as partes, temos os advogados, temos o governo, né, o próprio executivo, concorda, Carlos? Sim. Temos Polícia Federal, temos o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a promotoria do município, que tem todo um monte de pessoas que, de certa forma, se beneficiam quando a gente consegue capturar melhorias na nossa unidade judiciária, né? É importante a gente ter isso em mente, porque a gente não é simplesmente um equipamento público dentro do contexto do judiciário. A gente é um equipamento público na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? E tem muita gente que sofre os impactos das nossas ações. Carlos. Ô Luiz, nós temos aqui no Brasil mais de 14 mil unidades judiciárias. Ou seja, né, que impacto que cada uma dessas unidades não pode gerar para a sua comunidade local, para a população que recorre à justiça. E realmente, assim, em termos de resultado, eu acho que nós temos ainda muito a melhorar, né? Imagine você, uma parte ajuiza uma ação, ela não tem a mínima ideia de quando o resultado sairá. Ou seja, está totalmente no escuro. E talvez não que ela seja mal informada, é porque não existe essa informação. Então, talvez daqui 10, não sei, 20 anos, a gente olhe para trás e fala assim, naquela época, então, não se estabelecia prazo para julgamento? Não. A gente julgava quando podia, né, o quanto a nossa capacidade de trabalho aguentava. Mas é uma coisa que nós temos que começar a reformular, repensar. Existe algum outro tipo de serviço que se presta no país, seja público ou privado, que não tem prazo? Você chega e fala assim, um dia aí a decisão vem. Um dia aí seu carro vai ficar pronto na oficina. Um dia aí eu entrego o almoço na sua casa. Não. Então nós temos que começar a preocupar com isso, com prazo, com tempo, né? As pessoas, imaginem o impacto que não vai ter para a vida delas, né? Às vezes são coisas até simples, né? Uma pessoa que conseguiu uma aposentadoria, né?
Isso aí para ela representa muito, né? Mas se demorar anos para que isso aconteça, isso aí vai ser para ela um sofrimento, né? Então, assim, como você bem disse, várias interfaces, né, que são beneficiadas por uma justiça mais célere e mais eficiente. A criminalidade. Nós temos uma população carcerária muito grande, mas ainda essa é uma impressão minha. E uma pesquisa que eu fiz na Clínica de Trabalho Escravo apurou lá que a impunidade no Brasil é muito grande. Um percentual mínimo de pessoas que são julgadas são efetivamente condenadas. Então, assim, precisamos melhorar, evitar que prescrição aconteça. Uma justiça criminal ineficiente acaba que ela vai ser um estímulo, né, a que as pessoas atuem à margem da lei. Se não há uma reprovação social, se não há uma reprovação penal, o que vai estimular as pessoas a não adotar um comportamento que seja lícito? Não é? Ô, Carlos, e nesse aspecto, você está falando de criminalidade e tal, né? Algumas melhorias, o impacto é muito fácil de medir, né? Então, por exemplo, aquela simplificação que a Vara da Infância e Juventude fez no processo de maneira a levar os menores infratores a uma medida socioeducativa mais rápido, antes que eles efetivamente prosperem na delinquência, né? Isso a gente consegue medir o impacto e a gente sabe que dos menores que foram submetidos a medidas socioeducativas, que o Estado coibiu, né, a infração daquele menor, a gente sabe que 90 e tantos por cento não reincidem. Isso é um indicador que deve ser medido, né, que deve ser acompanhado, e é simples de acompanhar, tá certo? A gente sabe, o menor tem o CPF da mãe, etc. Opa, ele é reincidente ou não? Então, a gente consegue medir a fração de menores na vara da infância e juventude que é reincidente e acompanhar essa fração ao longo do tempo. Olha só o impacto para a comunidade local que uma medida dessa traz, né? Você está recuperando, você está reduzindo reincidências. Você vai ter o número de adultos, de cidadãos que você conseguiu recuperar através de pequenas coisinhas que a gente fez lá na Vara da Infância e Juventude, mas que reduziu a reincidência na delinquência, no crime, daquele menor. Olha que coisa chique, né? Então, às vezes, a gente, num primeiro momento, acha que medir o impacto de determinadas iniciativas pode ser difícil, mas quase sempre a gente acha uma maneira, né? Tem que ver quem que está sofrendo a consequência daquela melhoria, né? Outra coisa que muitas vezes é simples de medir impacto é, por exemplo, uma campanha para redução do gasto de energia elétrica, não deixar o ar-condicionado ligado, não deixar os computadores ligados, né? Esse tipo de atividade, de ação, tipicamente reflete na conta de luz daquela unidade judiciária, né? Claramente, né? E o que o pessoal fez para reduzir aí R$1.000, R$2.000, R$5.000 na conta de luz? Nada. Foi só estado de atenção. Ganhou o tribunal. Tá certo, Carlos? Então, se a gente pensar assim, quanto foi que o Tribunal de Justiça do Piauí investiu nesse curso de gestão? Tá? Vamos botar 100 unidades. E quanto que, efetivamente, o Tribunal de Justiça do Piauí recebeu de volta, vamos supor, 200 unidades. Aí a gente pode falar, olha, o retorno foi 2-1. Para cada R$1 investido, o Tribunal de Justiça capturou 2, entende? Mas não é só o Tribunal de Justiça que captura os resultados das melhorias nas unidades judiciárias. É a sociedade local, né? São os servidores. Por exemplo, adoecimento de servidores, né? Quanto custa para o tribunal, né? E também para a pessoa que está doente, né? Que se deixou sofrer por estresse, por frustrações, né? Por doenças autoimunes, né? Baixa de resistência, etc. Quanto custa para essa pessoa, né? O fato de estar num trabalho chato, que não tem propósito, né? Que está lá enxugando gelo. Eventualmente, pequenas coisas que a gente faz na unidade judiciária, um rodiziamento, né? um esforço concentrado, né? Projetos, iniciativas, tiram as pessoas daquele marasmo, né? e efetivamente trazem ela para uma qualidade de vida, né? Para uma outra situação, né? De satisfação, de orgulho, de energia, né? E de menos adoecimento. Então, também dá para medir determinados resultados assim, né? Por diminuição do adoecimento,
melhoria na qualidade de vida, etc. Continua, Carlos. Ô Luiz, isso, e acaba que é uma questão um pouco também de cultura, né? Nós do judiciário aqui não estamos acostumados a medir resultados. Acaba que assim, nós não somos muito cobrados por resultados. Se você quer saber bem, ó, o que o tribunal me cobra? Aí ele me cobra que eu cumpra algumas metas. Eu tenho 1 ano para poder apresentar resultados. É uma coisa um pouco a longo prazo. E se eu não alcançar as metas do CNJ, não alcancei as metas. Ou seja, então assim, os resultados que me cobram, se caso não sejam alcançados, não resultam em nada, né? Então, assim, nós precisamos começar a instituir essa cultura, essa mentalidade de contabilizar resultados. Qual que é o impacto da nossa atuação jurisdicional na sociedade, né? No orçamento do tribunal, né? Os reflexos que isso pode... Como você disse, às vezes é até difícil de medir, né, Luiz? Você estava falando lá da infância e da juventude, né? A doutora Elfrida aqui em Teresina, ela também está começando esse projeto aí de começar a fazer um acompanhamento dos menores, depois que eles vão lá para o CREAS, qual foi o resultado disso, tal, vai ser muito bom. E imagine assim a relevância disso. Talvez a vara da infância e da juventude seja uma das mais importantes que existem. Um menor que seja bem tratado, digamos assim, na vara, ele não vai encher a vara criminal daqui a 10 anos. Ele talvez não vá para a vara de família, totalmente desestruturado, tal. Ou seja, às vezes o problema se resolve ali, num bom encaminhamento, né, numa atividade feita pelo Ministério Público, a Defensoria Pública e a Justiça. Então, assim, esse acompanhamento é muito bom. Às vezes o resultado vai ser décadas depois que você vai verificar. Mas a gente consegue, no âmbito da nossa unidade, começar a contabilizar alguma coisa. E eu acho que isso é muito importante, para a gente até ter uma noção mais real da importância do nosso trabalho. Embora todo mundo já tenha, né, tem essa perspectiva, essa percepção de que o trabalho no judiciário, né, de dirimir conflitos, reduzir injustiças, já seja um trabalho muito relevante. Mas quando você apresenta resultados concretos, às vezes até financeiros, eu acho que isso aí também é importante. Carlos, apesar de importante, da importância de medir resultados, né, eu acho que as pessoas não foram treinadas para quantificar resultados, medir esses resultados, né? E na medida em que não foram treinadas, elas olham para isso e acham que é uma ciência de outro planeta, né? Que é uma coisa complexa, que é uma coisa trabalhosa, que é uma coisa, né, muito difícil. E, na realidade, medir e quantificar os resultados não é nada demais, não é complexo. Talvez seja difícil a primeira vez que você faz, né? Você ainda está pegando o jeitão da coisa. Mas na medida que você faz isso, você vai dormir pensando, gente, como é que eu vou medir o impacto, como é que eu vou medir o resultado dessa iniciativa aqui? No dia seguinte, você acorda com o resultado. Então, por exemplo, a gente já viu algumas iniciativas que era, por exemplo, redução de retrabalho. Poxa, toda vez que a gente tem edital de sentença, lembra aquele caso lá de editais de sentença? Esse caso eu ia até mencionar ele. Ele, para mim, foi emblemático, né? Porque, assim, você conseguiu contabilizar efetivamente e ter uma noção exata, né, do que é medir resultados. Havia lá na vara, aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma vara criminal, eles tinham lá diversos editais afixados na parede. Eu lembro que nós fomos lá visitar a vara, eu achei que editais que são esses? Falaram, isso aqui são editais de intimação de sentenças de alguns réus. Eu falei, eu estou vendo aqui, os réus foram absolvidos. Foram absolvidos, mas eles não foram localizados, o código fala que tem que intimá-los de qualquer jeito, tá? Então nós publicamos o edital. Eu cheguei e falei assim, você acha que tem relevância esse edital? Porque assim, o réu não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele. Você publica essa sentença, deu conhecimento público e arquiva o processo. Se um dia o réu aparecer por aí, cadê aquele meu processo? Já está arquivado, você foi absolvido, pode continuar em casa. A sua esfera jurídica não foi afetada. Eles até titubearam lá, eu lembro o servidor, ele falou, pode fazer isso, não pode? Eu falei, tem que ver com o juiz. O juiz concordou, eles pararam de expedir esses editais. O que aconteceu? Por dia de trabalho, esse servidor começou a economizar uma meia hora, 30 minutos. Na semana, 5 dias, 2 horas e meia. No mês, 4 semanas, 10 horas. No ano, vamos colocar aí 10 meses, 100 horas. 100 horas de trabalho economizado, Luiz. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, servidor aqui, pessoal, chegou um servidor novo na vara, ele está trabalhando aqui, vai trabalhar 8 horas por dia durante aí 12 dias. Né? Ou seja, essas economias
né, de esforço, né, de desperdício de energia, acaba que representam isso, um acréscimo de mais potência para a sua atividade. E se você botar na ponta do lápis, você consegue medir isso, quantificar quanto que representa deixar de fazer uma coisa, simplificar um procedimento, substituir, né, por uma coisa que é menos complexa, e aí você vai ver que às vezes são horas, são dias de serviço que foram economizados ao longo de um ano. Então, Carlos, mas vamos prestar atenção no passo a passo, né? no método. Primeiro, a gente entende o impacto, né? O efeito daquela iniciativa. Então, a iniciativa é, vamos, no caso aí desse exemplo, vamos parar de publicar editais de intimação de sentença. Aí a primeira pergunta que a gente faz para quantificar é quantos editais por mês a gente tem, entende? Porque se eventualmente for um edital por mês, for uma coisa muito rara, né, vai fazer pouca diferença. Mas nesse caso lá, eles publicavam dezenas de editais todos os meses, né, de intimação de sentença desnecessariamente. Sim. Desnecessariamente. Então, cada evento, cada publicação de um edital de intimação de sentença, né, tomava tempo daquele servidor. Você tem o número de editais por mês versus esse tempo que foi economizado, e você tem, efetivamente, o tempo economizado do servidor, quantificado, tá certo? Ao longo do ano, isso aí você pode calcular valor financeiro, você pode pensar, efetivamente, em número de pessoas, né, etc. Você pode falar que a quantificação do tempo daquela iniciativa foi em tempo, né? Mas tempo é dinheiro, a gente pode também transformar isso em ganho de produtividade financeira, né, para o tribunal. Eu lembro, Carlos, que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aquelas 237 varas que fizeram o curso com a gente à distância, né, era o magistrado e o diretor de secretaria, 237 varas. Elas produziram o equivalente, se eu não me engano, de 25 varas adicionais. É como se elas tivessem produzido, né, além da média do tribunal ou do ano anterior, o equivalente a 25 novas varas. Um ganho aí de aproximadamente um pouquinho mais de 10% na produtividade em termos de sentenças, de baixas e tudo mais. Todo mundo participou, né, na média, teve um ganho de mais de 10%. Quanto custa uma vara por ano para o tribunal? Custa 2 milhões de reais. Então, essa turma, ela produziu, nesse ano, um resultado de 25 varas adicionais, vezes 2 milhões, são 50 milhões de ganho para o tribunal, né? Pô, você vai falar assim, poxa, mas esse dinheiro apareceu na conta do tribunal? Não apareceu na conta do tribunal. Mas sumiu do acervo do tribunal uma quantidade de processos, equivalente aí a quase 96 mil processos de baixa, né? Sumiram do acervo do tribunal. Quase 100 mil processos que o tribunal gastaria para dar conta desses processos. Então não é exatamente um dinheiro que aparece na conta do tribunal, mas é menos serviço que está lá na fila aguardando para ser feito, que o tribunal gastaria para fazer. Entende? Então é um ganho, mas é um ganho que a gente chama de produtividade. Não é um ganho que, né, não brota dinheiro lá na conta do tribunal. Mas isso aí é uma situação fácil de quantificar, né, Carlos? Essa é a situação fácil de quantificar. Eventualmente, numa cidade pequena, né, que você tem uma vara única, a celeridade no julgamento dos processos criminais pode, ao longo do tempo, indicar uma redução, né, de criminalidade e tudo mais. Mas aí fica um pouco difícil a gente estabelecer essa conexão tão clara. Ou seja, quantificar resultado é ótimo, é uma delícia. E quando você vê o resultado acontecendo, então melhor ainda, né? Melhor ainda. A questão é que nem sempre é fácil fazer. Mas eu acho o seguinte, né? Tem que começar, tem que tentar, né? Seria muito bom que as unidades do Piauí, né, tivessem essa disponibilidade, essa disposição de assim agir. Então, assim, né, você falou aí da metodologia. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Luiz, é tipo assim, ó, como é que a gente estava antes, né? E aí pode pegar diversos indicadores. Nós passamos aí no curso um painel de indicadores. A cada mês, né, a cada ciclo, esse painel de indicadores estava lá. Nós não cobramos a entrega de ninguém, falamos, ó, isso aí vai preenchendo aos pouquinhos, mas seria muito bom agora
que esses indicadores fossem mostrados para a gente aqui, gente. Como é que foi a evolução? E quais que eram os dados mais importantes que a gente colocou lá? Entradas de processo, né, ações distribuídas, baixas, né, processos arquivados, sentenças proferidas, paralisados há mais de 100 dias e mais um ou outro indicador. Eu me lembro que a vara lá de União, né, a doutora Mariana, doutor Robert, eles sempre utilizaram esse painel de indicadores, né, que nós disponibilizamos nas reuniões de gestão. Então, eles sempre começavam a reunião de gestão mostrando cada um desses indicadores. E lá nós percebemos, houve uma evolução muito boa, né, nesse período de evolução do curso. Então, é aquela coisa, né, como que estava antes, houve o tratamento feito pelo curso, né, meses aí de acompanhamento, 6, 7 meses, e aí a gente vai ver agora. E agora? Como é que está a sua situação? Né? O que vocês aproveitaram e conseguiram obter? E aí o pessoal pode chegar e falar assim, ó, vamos estabelecer aqui, ó, que listas de ações que nós fizemos ao longo desse período, né? As iniciativas de melhoria, projetos realizados, tal. Né? Cada ação dessa gerou um efeito. Que efeito foi esse? Né? Reduziu o acervo, melhorou a autoestima da turma, o que aconteceu? Né? Esses efeitos, né, Luiz, é igual aquela pedrinha que você joga na água, né? Aquele lago parado, aí você jogou uma pedrinha, forma uma primeira onda, aí a onda vai se espalhando, e são os desdobramentos. Às vezes são vários efeitos que se desdobram de uma iniciativa realizada, né, de um projeto que foi feito, e aí, com esses desdobramentos todos, você consegue tentar quantificar os benefícios. Alguma coisa o pessoal vai conseguir quantificar, talvez monetariamente, né, Luiz? Ó, isso aqui representou uma economia X. Vai que eles começaram lá uma medida de sustentabilidade, economizar luz, economizar água, economizar copo plástico, não sei. E aí, ao final do curso, eles têm aí essa contabilização e vai representar que ó, economizamos X. Alguma coisa não dá para quantificar. Mas só da gente conseguir, talvez, qualificar esse resultado, né, houve uma melhora significativa na autoestima da equipe. Isso é uma coisa muito boa. Isso é resultado obtido. E acaba que é um resultado palpável, concreto. Agora, lembra daquele conceito da escala de abstração, né? Se a gente ficar no nível de abstração muito alto, né, no caso lá dos efeitos da iniciativa, né, quanto mais abstrato, mais difícil fica de quantificar, de estabelecer os resultados, né? Então, quanto mais concreto a gente conseguir, concretamente a gente conseguir estabelecer, não, olha, com a melhoria da autoestima, né, a gente teve um menor adoecimento. Então, na nossa vara, que a gente tinha, vamos supor, 20, uma lotação de 20 pessoas, sempre a gente tinha 1 ou 2 pessoas em licença médica. A gente tinha tantos dias de licença médica por ano, no ano passado a gente não teve mais tantos dias. Então, na medida em que a gente consegue estabelecer um desdobramento concreto, né, dias de afastamento, etc., aí sim a gente consegue efetivamente falar, puxa, olha só que legal. A partir de 2020, nós tivemos muito menos dias de afastamento, né? Por conta, em grande parte, do modelo de gestão, é uma ligação que você está fazendo, né? Que você está propondo, que você, mais do que ninguém, conhece a realidade da sua unidade, né? Então, na medida que você fala, isso é um desdobramento, aí, e esse efeito é muito concreto, você consegue quantificar bem. Você está falando isso, me lembrou, imagine, vamos colocar lá uma iniciativa, melhoria do atendimento no balcão, ao efeito, jurisdicionados mais felizes. É uma coisa que está assim, num plano de abstração um pouco elevado. Às vezes você vai ter que chegar e falar assim, ó, quais são realmente as ações concretas que foram tomadas? Aqui, ó, nós começamos a estabelecer distribuição de senhas. O atendimento começou a ser feito de uma maneira mais célere. A gente media o prazo antes de atendimento, começamos a medir depois. Houve uma diminuição também no atendimento, porque nós começamos a orientá-los a acessar as informações pela internet. E por aí vai. E aí você vai ter assim, quanto mais específico e concreto você for, né, quando você lista, a iniciativa tem que ser bem assim, né, Luiz, formulada. O que foi feito? Quanto mais objetiva é essa iniciativa, os desdobramentos e a quantificação ficam mais fáceis de se fazer. Né? E isso a gente tem diversos exemplos. Né? Você lembra lá do caso lá do sentenciômetro? Teve uma vara que colocou um sentenciômetro, você lembra disso? Sim, ué, claro. A gestão à vista, né? É uma coisa que a equipe,
Era a vara do doutor Henrique. Foi, doutor Henrique, exatamente. A equipe ficava toda ligada no placar de resultados, né? Quantas sentenças a gente conseguiu, quantas baixas a gente conseguiu. Né? Era uma coisa muito interessante. Uma coisa que, às vezes, assim, como é que a gente quantifica isso? Né? Eles colocaram lá um sentenciômetro, colocaram um quadro no gabinete, nesse quadro, cada sentença que eles faziam, eles iam lá e anotavam como se fosse um escalpelamento, né, do índio lá, que o cowboy riscava no seu rifle. Então ele ia marcando. E eles ficavam alvoroçados. Cada coisa assim, gente, a nossa meta é 200, chegamos aqui em 197, vamos lá, tal, tal. E alcançavam a meta e comemoravam, né, celebravam. E aí o que eles fizeram? A iniciativa foi essa, introduzir a instalação do quadro do sentenciômetro. Qual que foi o efeito assim, primário que eles perceberam lá? Houve um envolvimento, né, um engajamento maior da equipe. Eles começaram aquela gamificação para eles foi ótima. Eles começaram a se envolver mais e fazer esse trabalho. E, além disso, esse engajamento gerou o quê? Um efeito secundário. Acabou que a equipe ficou com a autoestima mais elevada. Todo mundo estava mais satisfeito, né, com aquele sentimento de pertencimento, tudo. Mas dá para quantificar monetariamente isso? Difícil, né, Luiz? Não tem como você quantificar. Né? Mas, assim, o aumento da autoestima já foi muito importante como resultado. Eu não consigo ler algum comentário, Carlos. Você consegue comentar? Aí eu estou pior que você. Deixa eu ver aqui. É o Rodolfo. O Rodolfo está passando aqui, né? Dizer que tem um prazo mínimo para avaliar se os indicadores foram... como é que é? Sobre o efeito... talvez... Sobre um efeito mensurável, né? Exatamente. Se existe esse prazo mínimo ou não. Olha, depende muito da situação. Opa! Se você consegue perceber o efeito, né? Se você consegue perceber um efeito daquela iniciativa, então já é interessante, você já consegue medir, né, e quantificar aquele efeito. É a questão de efetivamente estar atento ao efeito. Né? Agora, tipicamente, depois que você transforma um negócio, né, esse efeito vai ficar lá para o resto da vida. Na hora de quantificar, quanto tempo, né? Qual que é o prazo que eu vou quantificar isso? Para o resto da vida? Não necessariamente. Né? Você pode falar assim, olha, no ano, a gente reduziu tanto no ano, no semestre, etc. Simplesmente você dá um horizonte de tempo no ano e fala, olha, isso aí reduziu no ano tanto de retrabalho, reduziu no ano tanto de adoecimento, etc. E tal. Tá? Então, a ideia é fechar, por exemplo, um período, um horizonte de tempo, anos, semestre, etc. Continua, esses indicadores assim, né, quantitativos é até mais fácil, né, da gente avaliar, né, Luiz? O número de sentenças aumentou em 2, 3 meses, já percebi isso, estamos muito bem. Mas assim, igual, por exemplo, o rodízio de servidores, é uma iniciativa. A gente faz uma iniciativa, substitui os servidores na secretaria, coloca lá cada um num setor diferente. Isso aí não é uma coisa que a gente vai medir em 3 meses, em 6 meses eu acho que é pouco. A mudança demanda mais tempo. Até cada um se adaptar ao seu novo setor, ele se incorporar, né, àquela área, a se acostumar às novas rotinas, começar a trazer a experiência antiga para essa nova atividade, isso aí demora um tempo. Então, assim, um rodízio de servidores que seja feito numa periodicidade menos do que anual, não acho que é uma coisa muito boa. Mas se você é um magistrado, é um diretor de secretaria, você já está lá na vara aí, há 7, 8 anos, com certeza você já poderia ter começado um rodízio, feito esse rodízio a cada ano, a cada 1 ano e meio, e depois desse período de 7 anos, quase todo mundo já teria passado por todos os setores. Ou seja, né, é uma iniciativa mais difícil de medir, o indicador vai ser talvez, pode ser quantitativo também, né, Luiz? Se você está acompanhando os números, né, de cada setor, substituiu, entrou uma pessoa nova, vamos ver, melhorou ou não, como é que está o indicador, né, desses setores em termos de baixa de processo, sentenças proferidas, etc. Mas, assim, são mudanças que ocorrem que demandam um acompanhamento um pouco mais lento, não é tão imediato. E às vezes a gente tem que fazer um esforçozinho para eventualmente acompanhar o efeito, né, durante algum tempo, tipicamente uma semana, um mês, para quantificar esse resultado. Então eu lembro, por exemplo, quando a vara tinha um acervo físico e tinha uma servidora baixinha,
e ela tinha que pegar uma escada para acessar os autos, né, que ela trabalhava todo dia, né? E isso acontecia com outras pessoas também na vara, né? E aí a gente mudou o escaninho dela para um lugar mais acessível, mais próximo dela, né? Qual que é o impacto disso? Claro, redução de estresse, redução de esforço laboral, claro, lógico. Mas, assim, ela, ao invés de ter que buscar a escada, subir, se equilibrar e pegar, e ela fazia isso algumas vezes ao dia, né? Ela tinha tudo lá ao alcance da mão dela, a baixinha, né? Tinha tudo lá ao alcance da mão dela. Então, para a gente quantificar um negócio desse, a gente tinha que ter, primeiro, mais ou menos, quantas vezes por dia ela fazia esse esforço de acessar, né, de alcançar os autos usando naquele escaninho mais alto que ela tinha, né? E, gente, isso é uma coisa tão óbvia, né? É tão óbvio, mas as pessoas chegam, aceitam, né? Elas não questionam, né? Poxa, por que eu vou ter um escaninho mais alto do que o necessário? Por que eu não troco aqui, não tenho um escaninho mais ao alcance? Mas o fato é que, se ela fazia esse processo, né, de escada para acessar o escaninho dela lá em cima, tal, algumas vezes por dia, vamos quantificar isso. Quantas vezes por semana ou quantas vezes por mês? Né? Aí é fácil, porque ela está ganhando aí 2 minutos por vez, vezes 4, 5 vezes por dia, é 10 minutos por dia, entende? 10 minutos por dia são 4 horas no final do mês. Então, aquela servidora, ela é como se ela tivesse ganhado 4 horas de esforço absolutamente desnecessário que ela tinha só por conta da posição do escaninho. Se você quantificar isso, cara, é uma quantia na ordem de milhares de reais por ano. Porque, pensando assim, não, 4 horas por mês, no final do ano, são 48 horas, são 50 horas de servidor. Concorda? É quase um terço de um mês. Quanto que é o salário mais benefício? E aí por diante. Luiz, e isso para uma iniciativa, né? Imagine uma pessoa. Quantas várias iniciativas que podem ser tomadas e, né, gerar essa economia e esse resultado mais benéfico. Outra coisa, você falou mudança aí de escaninho, de coisa. Eu me lembro lá da Vara Criminal de Belo Horizonte. Eles reclamavam demais que da falta de conforto de temperatura, né, do ambiente. Era muito calor. Eles falavam que eu não podia colocar ar-condicionado, o sistema não aguentava colocar novas, né, instalações elétricas, nem ventilador podia colocar direito. E aí o que foi feito? A gente percebeu que os escaninhos estavam bloqueando a passagem de ar, as janelas. Eles simplesmente modificaram a posição dos escaninhos, começou a ter uma areação mais, né, benéfica, melhor, proveitosa. E o que aconteceu? O pessoal reclamava o tempo todo, parou de reclamar. Gerava um estresse danado isso, e esse estresse diminuiu. Será que eu posso chegar e falar assim, aumentou a produtividade do servidor em 5%. Ele agora está num conforto melhor para trabalhar, então ele consegue produzir mais do que antes, sob aquele calor, né, insuportável. E se aumentou 5% da equipe toda, são mais de 10 pessoas, multiplica isso aí por dia, por mês, por ano, e aí a gente podia até fazer isso com o salário deles aqui, o servidor ganha 1.000, aumentou a produtividade dele de 5%, isso aí representa uma economia de tanto, tal, soma todos os servidores no final do ano. É um cálculo um pouco mais complicado, mas assim, até isso a gente consegue medir. Mas assim, só o fato de melhorar a condição laboral das pessoas, elas trabalharem mais satisfeitas, isso já é um ganho, já é um resultado que tem que ser contabilizado. Muitas vezes a gente tem que fazer, né, como se diz, um chute, né? Uma estimativa bem hipotética, né? Dizem até que chute é uma sigla, né? Cálculo hipotético, universal, etc, né? Mas é chute, entendeu? É uma estimativa que está tudo bem, entende? É a nossa estimativa, entende? Do impacto daquela iniciativa. Porque isso é muito importante, a gente vai desenvolvendo a musculatura da gente fazer uma análise crítica das coisas que a gente conseguiu fazer. E aí, Luiz, quando a gente começa a fazer isso, contabilizar, talvez a gente comece a perceber como nós podemos ser mais econômicos. Esse ano que se passou, 2019, segundo o Justiça em Números, o judiciário brasileiro ultrapassou a casa dos 100 bilhões de reais.
E foi assim, um aumento que a gente fala, pô, mas não é caso de começar a reduzir custo, mas não, a questão é só aumentar. E o que a gente defende nós precisamos melhorar nossa produtividade, ser mais efetivos, talvez um corpo menor de pessoas consiga produzir mais do que um grande número, né, de gente aí que está batendo cabeça. Então, assim, a gente precisa ter em mente que o nosso judiciário tem gastado, né, tem um orçamento muito elevado, comparativamente ao resto dos países no mundo. Ele é um judiciário que consome o produto interno bruto numa bocada assim, quase que incomparável. Né? Enquanto o Brasil, eu sempre falei, né, o Brasil, o judiciário consome 1,4%. Ano passado aumentou, é 1,5% do PIB. Enquanto isso, está lá a Itália consumindo 0,2%, o Japão 0,05%, a Alemanha acho que 0,2%, alguma 0,25%. Então, assim, nós gastamos muito dinheiro, mas nós precisamos começar a ter essa cultura de contar o que a gente gasta, né, para poder começar a economizar e começar a ver que a gente tem, assim, talvez um desperdício muito grande, que nós conseguimos fazer mais com muito menos do que nos oferece. É a evolução, né? É um movimento de transformação do judiciário através dessa nova visão de gestão, né, Carlos? Ou seja, eu gosto de acreditar, né, eu gosto de pensar que as pessoas que foram expostas aos conceitos da gestão, né, aos princípios, e que começam a ter essa visão, essa capacidade de quantificar resultado, de analisar o impacto, de pensar no impacto para a sociedade das nossas ações, das nossas melhorias, essas pessoas, elas foram, de certa forma, transformadas, né? E elas integram, né, uma onda de pessoas que entendem e podem transformar o nosso judiciário numa coisa melhor, né? Numa estrutura mais célere, mais eficiente, mais eficaz, né? Que efetivamente preste um bom serviço à sociedade. Não quer dizer que o nosso judiciário não preste um bom serviço à sociedade, mas a gente tem muita coisa a melhorar, não é não, Carlos? A filosofia é essa, né, Luiz? A melhoria contínua. Por mais que você ache que esteja bom, não está. A gente sempre consegue um pouco mais. A turma aí que está concluindo o curso, finalizando, ficamos satisfeitíssimos de verificar que vocês estão colhendo frutos, obtendo bons resultados, mas isso é só o começo. A caminhada segue aí, vocês vão ter que continuar medindo o trabalho de vocês, pensando em iniciativas, pensando em novos projetos, sempre com o intuito de aprimorar a qualidade do serviço que prestam e fazer isso a um menor custo, né, Luiz? Fazer isso a um custo, tanto no aspecto financeiro, mas em termos de energia que se gasta, em objetividade que precisa ter, porque com certeza vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Se você está fazendo aquilo com mais sentido, com esforço direcionado, com foco, a vida que vocês vão ter profissionalmente é bem melhor. Não é isso? Com certeza, Carlos. Bom, nós temos que começar a encerrar, né? Essa live é a penúltima, né? A próxima live, que vai ser no dia 16 de setembro, da quarta-feira, às 19 horas também, tá, pessoal? Porque nós já estamos nas atividades presenciais, né? A próxima live vai ser, então, a nossa despedida, né? É a última live dedicada ao curso do TJ do Piauí. A gente vai continuar fazendo lives, né? A gente vai continuar fazendo comentários sobre as nossas turmas e a gente espera que vocês continuem em contato conosco, tá? Através do nosso ambiente virtual. Então, pessoal, isso nós vamos explicar como fazer, né? Nós vamos ter lá um ambiente virtual para vocês cadastrarem não conformidades, buscarem trocar ideias, né? Boas práticas, indicadores, se comparar com outras varas similares, né? Então, a ideia é que a gente disponibilize para vocês uma interface que permita que a gente continue em contato, né? Mas é isso aí. A nossa próxima live, então, é a live de encerramento do curso do TJ do Piauí. E em outubro nós vamos lá pessoalmente, né, Carlos? No início de outubro, na primeira semana de outubro, entre os 5 e o 9, nós estaremos presentes, né, visitando as unidades, se Deus quiser. Tá bom? Isso. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês, né? Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, né, e também no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado pela audiência e até a próxima. Isso, pessoal. Continue aí, né? O curso estará aberto para vocês, continuem realizando as atividades.
postem lá os rituais de gestão, isso aí tem que se tornar algo que vocês sintam necessidade de realizá-los. Se isso acontecer, nós nos damos por muito satisfeitos, porque se fizer um ritual de gestão mês a mês, com certeza vocês vão conseguir acompanhar, sincronizar as atividades e vão conseguir resultados melhores. E mandem as boas práticas, participem do fórum, porque na próxima semana, então, nós vamos fazer o Bota Fora, né, os melhores momentos, e aí, né, fazer a entrega desse trabalho que, para nós, foi excelente, foi maravilhosa a experiência. Um abraço a todos. Obrigado, abraço.